Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, cá estamos na nossa teledireção espiritual de hoje. Vamos falar sobre a virtude da veracidade. Tomo como base o livro A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. Muito bem, para entendermos a veracidade, temos que partir do seguinte ponto, a questão da confiança. O que é confiança, meus amados irmãos? É um elemento vital para a convivência humana, claro. Como é que vamos conviver com alguém, conviver bem, se falta confiança entre nós? Ora, e de onde brota a confiança? Quando se honra a verdade. Então, quando uma pessoa é verdadeira com a outra, surge a confiança. Vejam aí que importante é, então, a verdade, falar a verdade, manifestar a verdade. Isso gera confiança e gera, então, uma convivência pacífica, uma convivência amorosa, respeitosa entre as pessoas. Muito bem, vamos definir, então, o que é veracidade. O Catecismo nos ensina, no número 2468, o seguinte: a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Vejam só. O Catecismo ainda nos diz o seguinte, lá no número 2469, é um esclarecimento que o Catecismo faz. A veracidade observa um justo meio entre o que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Afinal de contas, há certos segredos que não podemos contar às pessoas, temos que guardá-los por uma questão de quê? De confiança depositada em nós. Muito bem, meus amados irmãos, certamente, infelizmente, nós dissemos alguma mentira ao longo da nossa vida. Porém, meus amados irmãos, vamos entender que temos que caminhar, obviamente, na verdade. Temos que falar sempre a verdade, manifestar sempre a verdade. Mas vejam, existem aí medidas para sabermos o que é verdade e o que é mentira. Para haver uma verdadeira mentira, são necessárias duas coisas fundamentais. Vejam, lá no Catecismo, número 2482. Você tem que dizer o que é falso com a intenção de enganar. Então, a sua intenção é enganar a pessoa. E a segunda coisa, querer induzir em erro aquele que tem alguma razão, motivo ou direito de conhecer aquela verdade. Vamos entender melhor isso, então. O pecado consiste em enganar uma pessoa ou entidade que tem o direito de conhecer a verdade, dizendo-lhe uma coisa falsa, com palavras ou atitudes, com a intenção de enganá-la. Vejam aí, né? Então a mentira deve ter a intenção de enganar e deve induzir em erro aquele que tem algum direito, por exemplo, de conhecer aquela verdade. Vamos entender mais profundamente ainda isso. Vejam só. Que não é mentira omitir ou ocultar uma verdade a alguém que não tem alguma razão, motivo ou direito de conhecer determinada verdade. O Catecismo afirma lá no 2489, ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Um exemplo clássico, um jornalista inconveniente pergunta a um político de alto escalão, a um ministro, por exemplo, da República, sobre um determinado fato. E este homem não pode revelar a verdade porque traria graves problemas para a nação. Então, se ele disser algo que vai no lado oposto da verdade, ele não está mentindo. Por quê? Porque aquele jornalista não tem o direito de conhecer aquela verdade. Está bem? Então, entendamos bem isso. Você não é obrigado a dizer uma certa verdade a quem não tem o direito de conhecer tal verdade. Né?
tá certo? Então, em certas situações, claro, você vai ter que achar uma forma de desconversar sem mentir, não é? Então, às vezes, você vai mudar o assunto, enfim, ou dizer alguma coisa muito vaga. Enfim, vamos lá. Depois, gente, não há mentira quando não existe a intenção de enganar. Então, você faz uma brincadeirinha, por exemplo. Todo mundo ali sabe que não é verdade. Então, você faz uma simples brincadeira, não é? Então, você não está cometendo nenhum pecado ali, você não quer enganar as pessoas, você simplesmente está dizendo algo para divertir as pessoas. Está bem? Então, não tendo a intenção de enganar, não se cai na mentira. Muito bom. Que tipos de mentiras podem acontecer na sociedade? Diversas, meus amados irmãos, infelizmente. A calúnia é terrível, fraudes nos negócios é outra mentira terrível, mentiras políticas também, infelizmente os políticos mentem, não todos, claro, mas muitos mentem, falsificações, não é verdade? Trapaças de todo tipo e por aí vai. Então vejam, amados irmãos, aí há efetivamente uma ação maléfica. Bom, um aspecto que se deve observar a respeito da mentira é o seguinte: existe o dever de reparação quando falamos uma mentira sobre alguém ou sobre alguma realidade. O que é a reparação? É falar, então, a verdade, claro. Seria muito bom se a imprensa pudesse fazer isso, não é verdade? A mídia. Às vezes falam um fato que não é verdadeiro, mas não o desmentem. Então é necessário desmentir, dizer a verdade. Então essa é a reparação. Você falou alguma mentira, então diga a verdade, revele a verdade como reparação pelos danos causados pela mentira. Muito bem, um aspecto fundamental aqui. Dizer a verdade com caridade, meus amados irmãos. Quando dizemos uma verdade, a intenção deve ser o quê? O bem da pessoa. Vejam só. Pois bem, dizer a verdade pode ferir gravemente a caridade, dependendo da intenção e do modo como é dita. Vejam só. Então você pode ir contra o amor a outras pessoas dizendo uma verdade. Vejam só. Tem gente que diz assim, eu sou uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito espontânea. Pois é, exagera às vezes, acaba ofendendo as pessoas. Será que no final das contas não é uma intenção maligna? Temos que ter prudência em dizer a verdade, amados irmãos. Faltar com a verdade é um pecado contra a caridade, claro. Mas dizer uma certa verdade de um certo modo também vai contra o amor às outras pessoas. Vejam aí. Então, meus amados irmãos, essa história de sermos muito sinceros, talvez esconda uma intenção profunda e maléfica no nosso coração. Vejam só, há pessoas, por exemplo, que jogam, com perdão dos termos aqui, na cara dos outros certas verdades. Por quê? A intenção pode ser de ofender, humilhar, não é verdade? Você pode estar querendo humilhar uma pessoa. Pode ser também por inveja, não é verdade? Você diz uma verdade e, no final das contas, o que é? É a sua manifestação de inveja. Pode ser uma verdade íntima de outra pessoa, dita de maneira grosseira em público também. Você revela um fato de uma outra pessoa, que é uma verdade, mas de maneira muito grosseira, muito baixa em público. Pode-se utilizar também a verdade como uma chantagem, vejam aí. Então, meus amados, toda verdade dita com a finalidade de magoar ou de ofender é sempre uma verdade terrível, maldita, para fazer mal às outras pessoas. Então, saiba dizer a verdade. Diga sempre com caridade, com respeito pela outra pessoa. Caso contrário, você estará pecando e, de fato, ocasionando males dos quais você não tem, talvez, ideia. Que Deus ilumine os nossos corações para que caminhemos sempre na verdade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.